Estamos estudando o tema Trindade Santíssima. São partes ou perguntas do Catecismo de Heidelberg que falam a respeito da nossa salvação e falando de o que precisamos crer a respeito da nossa salvação. E a resposta é: nós precisamos crer em tudo aquilo que está no Evangelho e precisamos crer de maneira sistematizada sobre o assunto. Heidelberg, então, utiliza um exemplo de como a Igreja de Cristo, ela sempre esboçou, ela sempre organizou a sua fé baseada nas Escrituras por meio do uso de credos e confissões. Então, a utilização no Catecismo de Heidelberg de um credo extremamente antigo, histórico e bíblico, porque ele traz todas as verdades das Escrituras a respeito da nossa salvação, é o credo apostólico. É claro que o credo apostólico não foi escrito pelos apóstolos, mas ficou conhecido assim, dada a sua antiguidade. Ele é o credo mais antigo no período do Novo Testamento, ou pós-Novo Testamento, que nós temos, o chamado período dos pais, aqueles que conviveram com os apóstolos e transmitiram os ensinamentos dos apóstolos para a igreja. Então, o credo ele vai falar a respeito da importância de crermos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A pergunta de hoje, ela vai então trabalhar cada sentença ou cada afirmação deste credo. A pergunta de hoje, ela começa o assunto e diz o seguinte, pergunta 26. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? É a primeira afirmação do credo apostólico. E a pergunta 26, então, trata sobre isso. Em que você crê quando você afirma que você acredita em Deus, o Pai, aquele que é todo-poderoso, o Criador do céu e da terra? A resposta, então, para nos ajudar no estudo, e ela é sistematizada, ela nos leva às passagens das Escrituras, é a seguinte: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é meu Deus e o meu Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer, porque é Pai fiel. Vejam que resposta bonita e cheia de conteúdo, porque quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos encontrar esta afirmação. E o contexto do catecismo e de outros catecismos que nós vemos produzidos na época da Reforma, eles tinham por objetivo confortar os crentes em meio à perseguição. Então imaginem a igreja sendo ensinada e levada às Escrituras e aprender ou afirmar desta forma a sua crença em Deus. A primeira parte diz: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra, e tudo o que neles há, é o meu Deus e o meu Pai. Então, a Escritura nos diz que Deus, do nada, pelo poder da sua palavra criadora, criou todas as coisas. É uma afirmação importante para a nossa fé. Deus, ele não criou o mundo de uma matéria pré-existente, ou seja, ele já encontrou matéria-prima, assim como nós encontramos a madeira para fazer os bancos da nossa igreja. Não, ele criou o mundo, e entendam, o universo, tudo que existe, do nada, pelo poder da sua palavra. Vamos para Gênesis capítulo 1. São textos que reforçam e que nos ensinam a respeito desta preciosa verdade. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nós não iremos ler estes versículos todo por completo, mas apenas para localizar com vocês a primeira passagem da Bíblia que afirma ter Deus criado o mundo do nada,
a partir dos primeiros versículos do capítulo 1, afirmam: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A ideia é que Deus, no princípio, criou todas as coisas, e a partir daquilo que Ele criou, ou seja, não havia nada que existisse antes, Ele começou então a dar forma às coisas. De modo que quando nós olhamos a própria constituição do homem, como o homem é formado, vamos perceber que elementos que possuímos, ou minerais que precisamos tomar para a nossa saúde, estão na natureza. Nós fomos criados por Deus, as plantas foram criadas por Deus, os animais foram criados por Deus, e tudo isso foi moldado e preparado por Ele mesmo, porque até mesmo as matérias, ou a matéria-prima que nos forma, foi Ele quem determinou que fosse desse jeito e fosse assim. É maravilhoso quando nós percebemos estes detalhes, irmãos, quando nós observamos que é mais fácil e até mais racional crer que o universo surgiu da obra de um Criador extremamente inteligente, ou seja, onisciente, do que acreditar de que existia uma matéria eterna e que aí Deus começou a pegar e formar ou trazer energia, e que essas coisas sustentavam o homem. O homem foi criado por Deus a partir do poder da sua palavra, quando Ele foi formando todas as coisas. Capítulo 1 vai nos mostrar isso de uma maneira muito bonita. Nós temos aqui a divisão dos dias, mas quando nós chegamos, por exemplo, no versículo 26, olhem comigo, Deus coroou a sua criação. Ele já havia feito criado as outras partes do universo, Ele vinha dando forma, Ele vinha colocando tudo em seu devido lugar, e aí Ele coroa a sua criação, no versículo 26, fazendo o homem. Vamos ler juntos o versículo 26? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí o Senhor, Ele coroa a sua criação, formando o homem. Agora, Ele toma o homem e o cria de elementos que Ele já havia formado, por isso que o homem ele é criado do pó da terra, mas há um destaque quando Ele o faz à sua imagem e semelhança, colocando nele um espírito, uma alma. É interessante, irmãos, nós observarmos isto, porque quando as pessoas elas batem muito na teoria da evolução biológica, se esquecem de detalhes que jamais poderiam existir no mundo, inclusive a nossa própria constituição humana, se não houvesse um Criador, um ser superior e inteligente que tivesse nos formado. Por exemplo, a nossa própria digital, ela é única. Você e eu, Alain, possuem uma digital que ninguém mais no mundo tem igual. É impossível que estas coisas pudessem vir evoluindo do nada de uma energia. Mas é a grande luta do homem de não se submeter, de não entender, de não aceitar aquilo que é claro, aquilo que é fato. O Senhor, Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há. Ele também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos. Então nós vamos perceber a palavra de Deus falando sobre isto. Vamos para o Salmo 104, vou utilizar aqui algumas passagens, não todas, mas vocês podem depois me pedir as demais referências e nós podemos passar para vocês. É o Salmo 104, que fala sobre a criação, louva a Deus pela criação, nos ensina o seguinte. Salmo 104, versículos de 27 a 30.
afirma que Deus não somente criou todas as coisas do nada, mas também Ele é o sustentador e governador de tudo aquilo que Ele criou. Então, tanto por meio de leis naturais, que todas elas vieram de suas mãos, como de maneira direta, Ele sustenta e governa, Ele intervém da maneira como lhe apraz. O que nós encontramos, por exemplo, na matemática, na física, na química, como leis pré-estabelecidas, todas elas tiveram origem em Deus. Então, é bonito quando você pode ler a Escritura e entender que a Escritura não tem por objetivo ser um livro científico, é um livro religioso. A matéria da Bíblia é a fé, mas inevitavelmente, porque fala da criação e de um Deus criador e inteligente, ela vai tratar daquilo que os próprios homens eles vão descobrindo à medida em que vão pesquisando. Então, Salmo 104, versículos de 27 a 30, vamos ler juntos. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus, Ele sustenta, Ele cuida, Ele governa. Jesus Cristo falou sobre isto em Mateus capítulo 6, quando Ele ensinou aos seus discípulos a não deixarem que a ansiedade atropelasse a fé e a confiança que eles deveriam ter no seu Deus Criador, governador e provedor. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, vamos para lá e vamos ilustrar com a própria palavra, com o próprio ensino de Jesus, esta doutrina. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, vejam só que interessante. A partir do versículo de número 25. Mateus 6. Vamos ler o 25. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está ordenando o pensamento aqui, o nosso pensamento, mostrando que a nossa vida, aos olhos do Senhor, ela é mais importante do que comida, bebida ou vestes. Ele não está aqui desmerecendo o trabalho das nossas mãos, mas Ele está querendo nos lembrar algo que sempre foi ensinado ao seu povo. Quem dá o alimento e quem retira o alimento, em última instância, é o Senhor. Os homens, porque confiam demais e de forma excessiva em sua capacidade, em sua inteligência, em seu poder de compra, de negociação, acreditam que quem resolve estas coisas são eles mesmos. Mas aí nós percebemos como, de repente, alguém que estava em uma posição muito boa e confortável, ela pode perder tudo de uma hora para outra. E como é que ela vai encarar, então, aquilo que ela antes tinha e que depois, agora, ela não tem mais? É pela providência de Deus que nós somos sustentados. É pela providência de Deus que nós somos guiados, guardados. Ele tem cuidado de nós. Eu estava me preparando para vir para a igreja domingo de manhã. Estava escovando meus dentes no banheiro, estava só de chinelos, e tenho uma mania de quando estou escovando os dentes, meus pés ficam na metade dos chinelos. E eu escovando de cabeça baixa, estava lá, já ia me arrumar para vir para a igreja. Quando eu olho para o lado, eu vejo uma coisa diferente assim. E eu escovando, bem pertinho dos meus pés. Olha novamente, quem está lá armadinho olhando para mim, um escorpião. Aí eu disse, Adriana, graças a Deus. Ela, o que foi? Eu disse, venha ver. Eu disse, quem ia me pegar agora? Eu, alérgico, ia ter que sair correndo aí, porque eu ia entrar numa situação difícil. Uma questão pequena, mas veja, o que é que nos preserva, ou quem é que nos preserva e nos livra no dia a dia de tantas coisas ruins? Quem é que nos guarda dos dias maus? Quem é que nos concede o livramento que por vezes nós não vemos, mas a Escritura nos diz que anjos ao serviço do Senhor estão nos guardando? É o Senhor Deus.
Ele não só criou as coisas, e como uma corrente filosófica ensina, chamada deísmo, ele criou, deixou o mundo correr segundo um relógio do tempo e que as coisas então se destruam. Não. Ele criou e ele cuida da sua própria criação. É o que a palavra de Deus nos diz. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vocês vão comer, beber ou vestir, porque a vida não é mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes. Versículo 26, ele vai ilustrar esta verdade. Vamos ler o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está lembrando, vocês foram criados à imagem e semelhança do Criador. Criados à imagem e semelhança de Deus. Olhem para as aves dos céus e observem como são elas, como elas vivem. Elas não têm celeiros, elas não semeiam, elas não colhem, mas o Pai Celestial sustenta todas elas. E aí quando nós olhamos a vida daqueles passarinhos que nós às vezes não damos muita importância e que são mencionados nas Escrituras, como os pardais e as rolinhas, nós percebemos como elas sobrevivem todos os dias. Às vezes aquela água que está correndo lá na rua, que a gente jamais daria para o nosso filho, é a aguinha que eles tomam banho lá, eles bebem um pouquinho e saem voando e nada acontece. Deus sustenta. E o Senhor está dizendo então, olha, porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Ele prossegue e agora notem como ele aprofunda o seu ensinamento a respeito do fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e dependemos do nosso Senhor. Versículo 27, vamos ler? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era uma medida que seria mais ou menos assim, qual de vocês pode acrescentar um buraco além do curso da sua própria vida? A ideia geral seria, qual de vocês pode acrescentar algo mais à vida de vocês, se não vivê-la a cada dia? E confiar e esperar no Senhor. Continua o Senhor a fazer perguntas e ele diz no versículo 28, se vocês não podem, embora ansiosos, acrescentar nem mais um passo ao curso da sua vida, por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? E aí ele vai usar outro exemplo, versículo 28. Vamos ler? Versículos 28 e 29. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus continua e ilustra com a sua criação o fato de que os homens precisam reconhecer que Ele, o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, criou os céus e a terra do nada e tudo o que há neles e continua a sustentar por seu conselho e providência eternos. Qual a aplicação que o Senhor Jesus então traz para nós finalmente? Ele vai mostrar que quando nós falamos sobre criação, ou quando falamos sobre Deus, Deus eterno, não pode haver a divisão entre Criador e Redentor, mas o próprio Deus que nos criou é o mesmo Deus que veio nos redimir em Cristo e trazer para nós novamente o sentido da vida, de que nós fomos criados para Ele, vivemos por Ele, por seu intermédio e para a glória dEle. Vejam só, versículos 30 em diante, nós encontramos as conclusões finais do nosso Redentor, e ele diz assim, no versículo 30 ao 34, vamos ler juntos? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus conclui dizendo que se o Senhor sustenta e provê a erva e aos passarinhos que muitas vezes estão por aí, mundo afora, e nós nem damos tanta atenção, ele diz: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, vocês me pertencem. Jesus está falando isso para os seus discípulos e diz, portanto, não fiquem inquietos. Aqui não há nenhuma orientação de deixarmos de planejar. Aqui não há nenhuma orientação de deixarmos de viver uma vida organizada, de ter objetivos, de buscar fazer algo bom, fazer algo para a glória de Deus. Não. O que o Senhor está colocando aqui é que não devemos priorizar em nossa vida aquilo que deveríamos confiar ao Senhor. Trabalhamos e, como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ou deito e logo pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. É o que o Senhor Jesus Cristo, ele está nos mostrando aqui, e veja como o seu ensino ele é coeso e coerente com aquilo que a Escritura diz a respeito de Deus Pai. Por isso que eu creio que Ele é o meu Deus e meu Pai, por causa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é quem vem e traz novamente a verdade e ordena novamente em nossa mente e em nosso coração aquilo que nós perdemos no Éden. No Éden, com a desobediência do homem, nós perdemos todos aqueles valores. Cristo vem então e redime novamente o homem e resgata para o seu coração estes valores. Por quê? Porque primeiro ele salva o homem e dando uma nova vida para o homem, ele agora entende por que foi criado, como ele deve viver, buscando, em primeiro lugar, segundo o versículo 33, o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, e acreditando e confiando que todas estas coisas vos serão acrescentadas. O resto, o restante, será sempre acrescentado pelo Senhor. Para a gente concluir aqui, algumas afirmações ainda importantes eu gostaria de fazer. A Escritura nos diz também que Deus Ele, o Senhor, é o nosso Deus e Pai, através ou por meio de seu Filho. Então, com o ministério de Jesus, a chegada de Jesus, a revelação de Deus como nosso Redentor se tornou real. Houve uma intervenção amorosa da parte de Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo, que se fez igual a nós, que se tornou o nosso Redentor, e por isso nós encontramos passagens bíblicas tão relevantes. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, é um versículo que nós sempre nós conhecemos, e é um versículo que devemos decorar, viu? Se tem um versículo que você precisa decorar, você e eu, é João 1, 12, tem tudo a ver com o fato de Deus nos ter feito, criado, não somente a nós, mas terra e céus, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que é Jesus Cristo, o verbo de Deus. E o que é que o versículo 12 nos mostra? Que Deus, o Senhor, se torna o nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Vamos ler juntos o versículo 12, 1:12 do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando creio em Jesus, recebo o poder de ser feito seu filho. Crendo em Jesus, eu posso agora, com a convicção da alma e do meu coração, dizer que o Senhor é o meu Deus e o meu Pai. Eu creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que Ele me suprirá de tudo que é necessário ao meu corpo e à minha alma.
Crendo em Cristo, então começo a organizar a minha vida com Deus. E aí eu me preocupo com a alma e com o corpo. Eu cuido da minha vida, mas a minha vida nunca se torna prioridade para mim, porque primeiramente eu vivo para Cristo. Porque vivo para Cristo, eu vou fazer tudo que o glorifica. Logo, eu vou cuidar do templo do Espírito Santo. Nós não fazemos isso muito bem, é fato. Quem sou eu para falar sobre isso? Já estou há 2 anos sem ir ao médico, preciso ir fazer meus exames de rotina. Mas a palavra sempre vem e nos chama a atenção para esta realidade. Eu não devo viver de maneira hipocondríaca, preocupado com doenças, com vírus, com essas coisas, porque você vê que até mesmo um escorpião, se lhe picar, pode até tirar-lhe a vida, e quem tira você do caminho deles é o próprio Senhor. Mas, quando eu olho para uma passagem como esta, que me mostra que em Cristo eu agora me tornei filho de Deus e entendo que o Senhor me suprirá em tudo, eu sou mais uma vez exortado, admoestado e confortado a viver para o meu Senhor e entender que até mesmo o caminho da adversidade faz parte da sua providência e Ele pode sim, e tem feito isto, transformar ou converter o nosso mal no final em bem. Romanos 8, versículo 28, vamos ler. Estamos terminando já a reflexão, o estudo de hoje, e vejam que interessante. João 8, 28. Romanos 8, 28. Obrigado. O Senhor providencia tudo para nós. Ele mesmo é quem nos dá o sustento material, Ele oferece o nosso sustento, a sustentação espiritual. Paulo mesmo orando a Deus, agradecido pela igreja, em Efésios 1, ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele nos dá o pão material e o espiritual. Ele também tem o poder de converter todas as coisas para o nosso bem final. Romanos 8, 28 nos diz isso. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem final dos filhos de Deus é o propósito último do nosso Senhor. E esse bem final será atingido, embora em algumas situações a nossa vida possa ser dolorosa, o Filho de Deus ele possa vir a sofrer. Mas a Escritura nos faz lembrar que Deus age de maneira poderosa, Ele não se limita àquilo que Ele criou, Ele é mais poderoso e Ele tem o poder de transformar o mal em bem. Por isso o apóstolo Paulo disse: todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos lembrou que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a nossa alma. Estamos ligados ao nosso Senhor. E até mesmo a morte, diz o apóstolo Paulo, não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Guardemos, irmãos, esta palavra e confiemos, depositemos a nossa fé em nosso Deus Pai benigno, que age sempre com benignidade em favor de seu povo, na providência de todas as coisas, Ele nos dá o sustento material e espiritual. Isso nos motiva a oração e não a indiferença com Deus. Isso nos motiva a humildade, porque revela o quanto nós dependemos de Deus. Então, nós percebemos que tudo o que temos ou que recebemos é fruto das suas boas e dadivosas mãos. E aí nós temos o motivo para continuar servindo, glorificando, esperando em nosso Senhor e sempre agradecidos a Jesus Cristo, porque somente por Ele, por seu Filho, fomos transformados em filhos do Pai Celestial. Vamos orar a Deus, agradecidos pela palavra. Obrigado, Senhor, por Tua santa palavra, que nos ensina as razões certas, porque cremos em nosso Deus Pai Todo-Poderoso
Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que, por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, tornou possível para nós a compreensão e o conhecimento de que o Senhor não somente criou todas as coisas, inclusive a nós, mas Ele também nos redimiu, nos deu uma nova vida. Cristo Jesus nos deu poder de sermos, ó Senhor, os teus filhos, podermos orar chamando-o de Pai, nosso Pai Celestial. Obrigado, ó Senhor, porque em meio às lutas e provações da nossa fé, nós temos a palavra que nos lembra e é a âncora para a nossa alma, nos ensinando que o Senhor sempre reina e com sabedoria governa e preside todas as coisas. Até mesmo o mal, Senhor, que muitas vezes nos sobrevém, não é mais poderoso do que o Senhor, e o Senhor tem a capacidade de nos fazer fortes em meio ao sofrimento, em meio à provação, transformando, ó Senhor Deus, aquilo que muitas vezes nos abate, nos erguendo e produzindo em nós a perseverança, a esperança, a confiança eterna no Senhor. Obrigado por este momento e pelo privilégio que temos de aprender mais das Escrituras e de sermos instruídos, ó Senhor, pela sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.